E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de geometria bem interessante. O problema diz o seguinte: a que distância do vértice de uma pirâmide de altura 10 centímetros deve passar um plano paralelo à sua base para que se obtenha uma pirâmide e um tronco de mesmo volume? Vamos aqui para uma imagem que eu coloquei para ilustrar o problema. A grosso modo, o que está sendo perguntado é o seguinte: a que distância do vértice da pirâmide, nós devemos efetuar um corte paralelo à base para que as duas partes tenham o mesmo volume. Ou seja, efetuando esse corte nessa seção por onde o plano passa, efetuando esse corte a gente vai ter duas partes, a de cima que é uma pirâmide menor e a de baixo que é um tronco de pirâmide. Vamos aqui para as medidas. A pirâmide maior ela mede 10 centímetros, como o enunciado fala. E vamos representar aqui por B maiúsculo a área da base maior e B minúsculo a área da base menor. E a altura da pirâmide menor representamos por x. Além disso, o volume da pirâmide ele pode ser calculado pela seguinte fórmula: é 1/3 da área da base, melhor dizendo, 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Já o volume do tronco ele pode ser calculado a gente fazendo o seguinte: a gente pega o volume da pirâmide completa maior menos o volume da pirâmide menor, restando dessa subtração o volume do tronco. Então fica assim: o volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. É como se a gente fizesse o corte e lançasse fora essa pirâmide menor, ficando apenas com o tronco. Indo para os cálculos, o volume da pirâmide, aliás, o volume do tronco, que é essa diferença, está aqui representado pelos termos em azul e verde. O azul é o volume da pirâmide completa, que é 1/3 da área da base maior multiplicado por 10. E a pirâmide menor é 1/3, o volume será 1/3 de Bzinho vezes x, pois x é a altura. Essa diferença, um menos o outro, nos dá o volume do tronco. E esse volume tem que ser igual ao volume da pirâmide menor. Assim o problema diz. E o volume da pirâmide menor é 1/3 vezes Bzinho vezes x. Continuando, 1/3 de 10, 1/3 vezes 10 dá 10/3 de B. Além disso, nós temos aqui dois termos iguais com sinais diferentes, em membros diferentes. Então a gente pode pegar esse termo aqui, 1/3 de Bx, que está negativo, passar ele para o segundo membro, ele vai ficar positivo e vão ficar dois termos iguais, 1/3 de Bx mais 1/3 de Bx, o que dá 2/3 de Bx. Então no final teremos essa equação, 10/3 de Bzão igual a 2/3 de Bx. Multiplicando por 3, a gente cancela os denominadores, ficando apenas com os numeradores, que é 10b igual a 2bx. Isolando Bzão sobre Bzinho, nós vamos ter Bzão sobre Bzinho igual a x sobre 5. Além disso, pela semelhança que há entre a pirâmide maior e essa pirâmide menor, a gente pode considerar a seguinte relação: a área maior, a área da base maior, está para a área da base menor, assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor ao quadrado. Conservando aqui as duas expressões, nós chegamos à seguinte conclusão: se Bzão sobre Bzinho é igual a x sobre 5
e ele mesmo é igual a 10 sobre x ao quadrado, então a gente pode afirmar que x sobre 5 é igual a 100 sobre x ao quadrado, ou seja, isso aqui é igual a isso, por transitividade. Daí, multiplicando meio pelos extremos, a famosa multiplicação cruzada, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. 5 vezes 100, 500. Se x ao cubo é igual a 500, x é igual a raiz cúbica de 500. E 500 não tem raiz exata, raiz cúbica exata, mas a gente pode decompor 500, fatorar ele como 125 vezes 4. Já 125 tem raiz cúbica exata, que é 5. Portanto, ele sai da raiz. Extraindo a raiz de 125, nós vamos ter x igual a 5 raiz cúbica de 4. O 4 permanece na raiz, pois ele não tem raiz cúbica exata. Portanto, a altura da pirâmide menor é 5 raiz cúbica de 4, que é a mesma distância entre o plano e o vértice. Resposta: 5 raiz cúbica de 4. E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, eu peço que você deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva, compartilha, comenta. Assim você vai estar me incentivando a produzir mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima.